Bom dia, queridos. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínua, permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, amigos, nós vamos falar hoje de um assunto bastante sério, bastante sério. Bom, toda a Bíblia é muito séria, né? Toda a Bíblia é muito séria. Mas algo que acontece nos dias de hoje ainda, acontecem hoje em nosso meio, e muitas vezes a gente está despercebido, não atentando para aquilo que está ocorrendo. Amém? Aqui no livro de Lucas, capítulo 22, estamos entrando hoje no capítulo 22 de Lucas, a gente vai ver do versículo 1 ao versículo 6. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas. Prestem atenção. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Esse versículo chave aqui. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, qual era um dos 12. Era um dos 12 discípulos de Jesus, andando com Jesus. Nós vamos falar mais disso. E foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães de como lhe entregariam. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Queridos, Jesus passou uma noite orando. Ele orava muito. Jesus foi um homem de oração. Né? Ele era Deus, era, mas aqui ele estava como homem. E como homem tinha que vencer, assim como nós, os desafios diários. Todo dia. Jesus comia, Jesus sentia sono, Jesus sentia cansaço, Jesus sentia dor de barriga, precisava ir no banheiro, Jesus precisava urinar, Jesus precisava de tudo. Tá certo? Jesus, ele foi um homem normal. Além de Deus, sempre, mas ele tinha que vencer tudo como homem. E Jesus, ele tinha total dependência do Pai. 100% dependência do Pai. Jesus não fazia nada sem buscar a direção, orientação do Pai. Não fazia nada. Da madrugada, à noite, e como aconteceu para a escolha dos 12, se passou uma noite toda. Uma noite, não foi de 1 hora, 2 horas, nem 3 horas, foi uma noite, sozinho, no monte, orando, para escolher 12 que andasse com ele. 12, não é? Pois bem, esses 12 caminharam com Jesus 3 anos. 3 anos. Aí esse camarada aqui, o Judas, permitiu que Satanás entrasse nele. Pastor, mas a pessoa está na igreja, pastor, às vezes é um pastor, é um bispo, é um diácono, é um presbítero. Satanás pode entrar nele? O que tu acha? A pergunta eu faço para ti, o que tu acha? Jesus, esse camarada aqui, Judas, andava com Jesus. Andava com ele. Não era um estranho, querido. Sentava à mesa com Jesus, comia, bebia com Jesus. Eu creio que muitas vezes Jesus conversando assim, uma conversa formal, né, que não está na Bíblia, uma conversa formal com os discípulos, ria muito, ensinava. Jesus era um homem de ensino, querido. Jesus era um homem de ensino, ensinava, coisa que não está na Bíblia. Que eu creio que Jesus ensinou, mas não está aqui. Se fosse colocar tudo que Jesus fez na Bíblia, não existiria como escrever não existia papel no mundo pudesse escrever só o que Jesus
as obras de Cristo, fora o restante da Bíblia. Eu creio que Jesus, na sua caminhada, né, conversava com os discípulos, quer dizer, assim, no particular, falava. Então, esse camarada Judas conhecia Jesus, conhecia. E, no entanto, ele fez aqui um pacto com quem? Ele fez esse pacto. Foi com os romanos, os que eram os dominadores da terra? Não, não foi com os romanos. Quem imperava ali era Roma, né? Na época de Cristo. Era Roma que tinha o império ali. Quais foram os sacerdotes, os escribas, homens instruídos na lei, conhecedores da lei, do Pentateuco, dos livros proféticos, sabendo, conheciam também, sabiam de alguma forma que o filho de Davi viria para reinar, e sabia que José era da descendência de Davi, que Davi era de Jerusalém, porém não aceitaram Jesus. Eu comentei, queridos, comentei no culto de quarta-feira, eu ouvi uma reportagem, vi uma reportagem, né? Um jovem fazia uma reportagem na Paulista a respeito da Páscoa. Eu creio que foi na semana da Páscoa, né? Ou antes da Páscoa, perguntando o que representava a Páscoa. E uns falavam, a Páscoa o que representava? A Páscoa é chocolate, a Páscoa é coelho. Aí ele perguntava, você acredita em Jesus? Eu não. Aí outro falava, foi um homem que morreu, você acha que é filho de Deus? Não. Então, esse mesmo Jesus ainda hoje é rejeitado, esse mesmo Jesus ainda hoje é ignorado, esse mesmo Jesus ainda é traído dentro das igrejas. Toma cuidado, querido, porque às vezes a pessoa, a aparência, embora Jesus conhecia o coração, Jesus já sabia o que ia acontecer, tá certo? Mas a aparência da pessoa está na igreja, está em convívio, tá no... Eu conheço tantas pessoas que já levaram tombo com pastores, com obreiros da igreja, levaram tombo, foram lesadas. Tem muitos pastores, querido, tem muitos pastores que eles se aproveitam porque é pastor, tá certo? Que o dentista tem que fazer trabalho de graça para ele, o comércio tem que trabalhar de graça para ele, que o pedreiro tem que trabalhar de graça para ele, que tem muitos pastores, não é um nem dois, não são muitos, queridos, são muitos, tá certo? São o quê? São Judas, são Judas. A pessoa que está ali comendo, às vezes, muitas e muitas vezes contigo, sentando à mesa, e por trás é um traidor. Então temos que tomar muito cuidado, inclusive orienta na escola de discípulos, se tiver algum problema, né, para conversar, conversa, se o teu pastor é de confiança, vai, chama ele e conversa com ele. Não fica falando para todo mundo não, querido. Não fica comentando com todo mundo, isso não é bom, isso não é bom, viu? Isso não é bom, tá certo? Primeiramente, vê se o pastor que está na tua cobertura é um homem de oração, é um homem que lê a Bíblia, é um homem que procura ter ensinamento, procura tudo isso na vida do pastor. Então, ele vai lá na internet, hoje está cheio de ministrações, pega lá uma ministração na internet e vai e fica falando um monte de abobrinha. Inclusive tem na internet, já vi aí, pessoas que têm aqueles, como é que chama? PDF, não sei como é que chama, aqueles livros online, sobre ministrações. Quer dizer, o camarada falou um monte de coisa lá e a pessoa pega aquilo e vai correndo aquilo, não sabe nem o que está falando. Então, Bíblia, querido, o homem tem que ter leitura, tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão com Deus, tá certo? Nós vemos que Judas andou com ele, mas não tinha comunhão com Jesus. Ele não tinha comunhão. Sentou à mesa com Jesus, bebia com Jesus, comia ali,
viu os milagres de Jesus, viu os feitos de Jesus, todas as maravilhas de Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. Estar na igreja não quer dizer que a pessoa tem comunhão com Cristo. Estar no altar não quer dizer que a pessoa tem comunhão com o Senhor. Então presta muita atenção nisso. Tá bem, querido? Eu não estou aqui, eu estou só ensinando a palavra. Está aqui na Bíblia. Lucas capítulo 22. Se tu for ver lá em Mateus tem, em Marcos também tem. Tá? Os 3 evangelhos sinóticos falam a mesma coisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.